Boa noite, André. Boa noite, doutor Marcos. Como é que vai? Tudo bem? Graças a Deus, bem, e você? Joia, tudo ótimo. Doutor Tá Marcos. me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Vamos fazer a entrevista? Sim, claro. Pois é, meus caros, meus amigos ouvintes, estou aqui com o ilustríssimo doutor Marcos Davi Figueiredo de Oliveira. Dr. Marcos Davi é um grande jurista brasileiro, um imenso patriota, sobrinho do ex-presidente da República, o general João Batista Figueiredo. Tá, o Dr. Marcos Davi Figueiredo, ele tem o sobrenome Figueiredo no nome, não é à toa. E ele é uma pessoa que é um grande patriota que tem lutado bastante pelo Brasil. Há 24 anos ele atua tentando moralizar a justiça brasileira, e ele criou que agora um decreto-lei criando um tribunal constitucional para poder moralizar o país. Doutor Marcos, qual que é a finalidade desse tribunal constitucional e como que seria o funcionamento dele? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor. O Tribunal Constitucional, ele tem a finalidade de julgar todas as autoridades que, valendo-se do cargo, cometeram crime contra a administração pública e crime comum. Porque os órgãos de classe dessas autoridades não funcionam no país. Há um grande corporativismo nesse sentido. Então, a finalidade do tribunal é colocar ordem na República, ou seja, punir todos os corruptos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Ministério Público, que violaram o compromisso que fizeram quando assumiram seus cargos, em detrimento do país e da ordem, gerando caos institucional. Eu fiscalizo o Judiciário e o Ministério Público há muitos anos, há mais de 20 anos, e vi que as leis são boas, mas não são aplicadas, principalmente por aqueles que deveriam fazê-lo, como os magistrados. Hoje, você, cidadão comum, sabe de qualquer canto desse país, porque você tem advogados, você deve ter alguma causa na justiça, e já ouviu o seu advogado dizer: eu não sei o que o juiz fez, porque eu apresentei as provas, fiz o pedido certo, mas o juiz me negou, sem me apresentar um juízo justificado racionalmente, sem me apresentar uma coerência lógica. Eu não entendo o que está acontecendo. Então, você, ouvinte, internauta, já deve ter passado por uma situação como essa. Essa situação se espalhou como uma praga, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, em todos os recantos desse país. Por que que os Estados Unidos é uma democracia forte? Porque lá a justiça funciona. Por que que a Alemanha tem um padrão de vida alto? Porque lá a justiça funciona. Então a democracia, ela só se fortalecerá quando houver um poder judiciário no Brasil forte, sem corruptos, com as pessoas comprometidas com a aplicação da lei. Existe um limite para o juiz aplicar a lei. Que limite é esse? Ele deve seguir regras de hermenêutica jurídica, deve observar o comando normativo da lei, ou seja, o verbo poder, por exemplo, fazer, não fazer, e não defraudar a meta legislativa, ou seja, o fim objetivo da lei.
para que haja ordem e progresso. Quando cada juiz decide subjetivamente, ele compromete todo o Estado, toda a harmonia entre os poderes da República. O que nós vemos hoje no judiciário é juízes legislando, ou seja, dando uma interpretação que não está prevista na lei. Isso chama ativismo jurídico. Essa é a razão pela qual eu elaborei um decreto-lei que deve ser assinado pelo presidente da República, pelo ministro da Defesa e pelos comandantes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Nesse caso, o presidente da República está atuando como chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas. Ele tem o dever constitucional de garantir o funcionamento legal do poder judiciário, do poder legislativo, do poder executivo. Ou seja, que cada um cumpra com seus deveres constitucionais. Ou seja, que o executivo administre a União, o país, que o judiciário apenas julgue e que o legislativo legisle ao bem comum, aprove todas as leis que têm um interesse maior, que é o bem do povo brasileiro. Por que isso? Porque o chefe de Estado é o guardião do Estado democrático de direito. Ele representa a soberania popular. Isto está previsto no artigo 1º, parágrafo único, combinado com o artigo 14, caput da Constituição Federal. Certo. Doutor Marcos, a gente tem visto recentemente um poder interferindo em outro poder, né? Por exemplo, o STF interferindo tanto no poder executivo quanto no poder legislativo. A gente está vendo o STF dando interpretações diferentes de uma certa lei, né? Colocando que uma certa lei não é aquilo que está escrito, e sim o pensamento do STF. A gente está vendo alguns descalabros assim nos três poderes do Brasil, né, principalmente ali no STF, interferindo em outros poderes, e que a gente vê assim um repúdio total da população, né, de grande parte da população em relação a isso. Esse decreto-lei que o senhor criou para o presidente da República assinar, ele também serve para corrigir esse tipo de problema e inclusive para poder ser para criar um tribunal superior ao STF para poder punir os membros do STF que estejam cometendo atos ilegais ou ilícitos? Com certeza. Muitos advogados têm me feito perguntas na minha página moraliza.com, no sentido de que não existe mais decreto-lei previsto na Constituição de 88. Isso é real? Resposta: não. Existem direitos implícitos na Constituição. O que significa isso? Existem direitos que não estão escritos literalmente na Constituição, mas eles existem em razão do regime presidencialista. Uhum. Isso está claro quando você lê o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal. No regime presidencialista como o nosso, nós temos, na pessoa do presidente da República, duas funções: a do chefe de Estado e a de chefe de governo.
Quem está assinando o decreto-lei, promulgando o decreto-lei, é o chefe de Estado. Ele tem competência para fazer isso? Resposta: sim. Isso está previsto no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, na primeira parte. Porque eu estou dividindo esse inciso em duas partes. A primeira é do chefe de Estado. A segunda parte é do chefe de governo. Você verifica que no artigo 84 diz: compete exclusivamente ao presidente da República. Inciso 4, promulgar as leis. Observe que a competência para legislar é do Legislativo. Sim. Não é do Executivo. Mas em condições excepcionais, como no estado de desordem, quando um dos poderes interfere na harmonia e independência do outro poder de maneira ilícita, ou seja, os magistrados agem de má-fé, os ministros do Supremo Tribunal Federal criam o ativismo jurídico, eles violaram a ordem institucional e provocaram uma desordem no país. Porque, veja, o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o sistema brasileiro é positivista, ou seja, tudo é regulado por lei. A lei tem que ter um raciocínio lógico para que a pessoa compreenda o que está escrito lá. Porque a linguagem universal é o português. Então, a pessoa precisa se conduzir pela norma para fazer os seus contratos, para fazer as suas relações sociais. Ora, se a lei não é observada, você gera o caos. Se cada juiz interpreta subjetivamente, ou seja, o juiz diz: eu acho que a lei é assim. E o seu advogado diz: não, doutor, mas o verbo da lei é não poder. O senhor está querendo criar o fazer, quando está escrito num texto da lei que não pode fazer isso. Ora, no momento que você faz isso, você gerou o caos, porque nenhum servidor público, nenhum cidadão vai cumprir a lei. E cada juiz vai dar a sua interpretação pessoal. Nunca, jamais um juiz decide subjetivamente. Ou seja, o que ele pensa, o que ele acha. Um juiz só pode decidir objetivamente. Então, voltando lá no decreto-lei, compete ao presidente promulgar as leis. Como o presidente da República pode, está lá previsto no inciso 4, promulgar decreto, está escrito isso lá textualmente, e também está escrito leis, daí nasce a figura do decreto-lei, que o chefe de Estado só vai exercer essa função constitucional quando estiver em desordem o país, estiver em estado de calamidade pública. Então, ele, como guardião do Estado Democrático de Direito, vai punir, vai criar mecanismos que impeçam que o Poder Judiciário não cumpra o seu papel constitucional. Daí a expressão decreto-lei para criar o Tribunal Constitucional. Sim. Observe que o chefe de Estado é o competente para organizar o judiciário. Quem organiza o judiciário é a União. E quem é o chefe da União é o presidente da República. Isso está no artigo 21, inciso 13 da Constituição Federal. Se o judiciário está desorganizado, as autoridades que têm prerrogativa de função não cumprem com seu dever constitucional,
é necessário que o chefe de Estado coloque em ordem nisso, porque ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Ele tem a obrigação legal de agir. Não é uma faculdade dele. Ele deve garantir o cumprimento da lei. Isso está previsto aonde? No artigo 2º do Decreto-Lei 3.864, de 1941, combinado com o artigo 15 da Lei Complementar número 97 de 1999, que regulamentou qual é a função das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas, que estão representadas pelo seu comandante supremo, devem evitar que o Brasil caminhe para uma guerra, para uma desordem institucional. Então, ela tem o dever institucional de colocar ordem no país, em qualquer dos 3 poderes da República, que violar o comando constitucional. E tal como está escrito também no artigo 142 da nossa Constituição Federal, né, doutor? Exatamente. Você observa que no artigo 142 existe a expressão autoridade suprema. A autoridade suprema das Forças Armadas é o presidente da República. Só nesta afirmação você veja que o presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, e o presidente do Congresso Nacional não estão no mesmo nível hierárquico do presidente da República. Eles são inferiores ao presidente da República. E a resposta a isso é bem simples. O presidente do STF não é o comandante supremo das Forças Armadas. O presidente do Congresso Nacional não é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, fica evidente que o presidente da República é superior ao chefe do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. A gente poderia então, dizer, ele só age, o chefe de Estado, o comandante supremo, só age em situações excepcionais. Mas está lá previsto a possibilidade dele criar instrumentos para restabelecer a ordem. Ora, se o chefe de Estado pode criar instrumentos para restabelecer a ordem, eis a razão pela qual eu elaborei um decreto-lei para criar um tribunal constitucional acima de todos os tribunais que existem no país. Por quê? Porque é uma faculdade prevista implicitamente na Constituição Federal quando o país estiver em desordem. Por isso que tem aquele ditado, Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Ou seja, o povo, no artigo 1º da Constituição Federal, todo o poder emana do povo. Só que quem representa esse poder que emana do povo é o seu representante máximo, o presidente da República. Porque ele tem a soberania popular. Então, ele tem competência legal para criar o tribunal e restabelecer a ordem no país. Ou seja, que as leis sejam aplicadas e cumpridas por aqueles que têm o dever de fazê-lo. Por que nós chegamos nesta situação? Porque os órgãos de classe da magistratura, a corregedoria da magistratura, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, a Procuradoria-Geral dos Estados de Justiça, a Procuradoria-Geral de Justiça dos Estados, eles não cumprem com o seu dever. Eles agem corporativamente. Autoridades protegendo autoridades. Eu digo isso porque ao longo da minha carreira eu representei criminalmente dezenas de magistrados, juízes e desembargadores, e nada acontece. Quem é o competente para oferecer uma denúncia, uma ação penal contra o juiz? É o Procurador-Geral de Justiça do Estado, da Federação. Ele faz isso? Não faz. Porque há uma espécie de beneplácito, ou seja,
eu sou omisso, eu não quero brigar com o judiciário, eu como procurador-geral, não quero me dispor. Então há um corporativismo. O Tribunal Constitucional Militar, o Tribunal Constitucional da Ordem Institucional, ele vai moralizar isso. Ele vai colocar o Brasil em ordem. Nada muda para o cidadão comum. As instituições continuarão funcionando normalmente. Você que é trabalhador, que luta com dificuldade, que cumpre com o seu dever, cumpre com as normas legais, fique tranquilo. O Tribunal Constitucional, ele vai julgar só autoridades do Executivo, como governadores, prefeitos, tá certo? Autoridades do Legislativo, deputados estaduais, deputados federais, senadores, juízes de direito, delegados de polícia e ministros dos tribunais superiores, ministros do STF, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho, etc. Então, o tribunal será criado para julgar autoridades. Certo. Doutor, o cidadão comum ele vai poder... comprometeram toda a estrutura do Estado. Certo. E um detalhe interessante no Tribunal Constitucional é que ele foi criado de acordo com as leis internacionais que criam tribunais. Ou seja, não há arbitrariedade, não há intervenção militar, não há golpe militar. As autoridades que praticaram crimes serão julgadas, terão direito à defesa. Se condenadas, responderão pelos seus atos. Se forem absolvidas, a coisa começa a andar. O Brasil começa a cumprir com as normas constitucionais para que haja progresso. Porque se você não cumpre a lei, se há uma interferência indevida, por exemplo, como está havendo do Poder Judiciário no Executivo, você não consegue governar. Nenhum presidente governa. Sim. É o que a gente vê hoje, né? O Poder Judiciário está fazendo hoje. Não há possibilidade. Seja o presidente de esquerda, direita, de centro, não importa. Nós precisamos tirar o superpoder do Judiciário. Ou seja, fazer com que ele apenas julgue e faça o que os ministros do Supremo Tribunal Federal do passado faziam, como de Jaci Falcão, Sidney Chances, Moreira Alves e outros jurisconsultos de peso que havia no Supremo Tribunal Federal, Carlos Maximiliano. Uhum. Vamos fazer com que o Poder Judiciário cumpra com a sua função, não extrapole a sua função para satisfazer ideologias, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, não importa. Uhum. O Judiciário, ele só julga. Apenas isso. Tá certo. Doutor Marcos, o cidadão comum, ele vai poder, a partir desse Tribunal Constitucional, ele vai poder denunciar aquele vereador lá da cidade dele que está desviando dinheiro, aquele prefeito que está desviando dinheiro, lá naquela cidadezinha onde também o juiz ali, ele está corrompido, faz parte de um esquema. O cidadão comum, ele vai ter o direito de poder denunciar esses atores aí, né, para que eles sejam julgados nesse Tribunal Constitucional? Sim. No tribunal nós regulamentamos isso. Quando você que está no seu município verificar que o prefeito, o tribunal não vai julgar vereador, porque o vereador, ele pode ser julgado por um juiz do município, ele não tem foro privilegiado, tá certo? Mas o prefeito tem foro privilegiado. Então, se eu moralizar o prefeito, se eu moralizar o juiz do município, o promotor do município, eu já organizei o município. O município vai funcionar normalmente. Então,
Se você tem um juiz no município que é corrupto, você vai fazer uma representação criminal. Vai apresentar provas, vai assinar a representação com firma reconhecida e vai apresentar provas. Ou vai solicitar diligências, investigações. Aí, essa representação criminal será encaminhada ao Procurador-Geral Constitucional, que vai receber a sua representação. E se verificar que o juiz cometeu um crime, o prefeito cometeu um crime, ou que um promotor cometeu um crime, ele vai afastar do seu cargo em 24 horas o juiz, o prefeito ou o promotor. E vai oferecer uma ação penal, uma denúncia, num prazo de 15 dias para a Corte Especial do Tribunal Constitucional. O réu vai apresentar a defesa, vai seguir os trâmites do Código de Processo Penal. Tudo está sendo feito dentro da lei, através de uma decisão fundamentada, ou seja, onde haja um juízo justificado racionalmente. Certo. Ô, doutor, então você poderá fazer isso em qualquer recanto. No caso de governador, a mesma coisa. No caso de secretários dos estados, também a mesma coisa. De deputados estaduais, também a mesma coisa. Sempre o cidadão comum poderá apresentar uma representação no Tribunal Constitucional. Certo. O intuito é afastar da vida pública, né, aqueles maus elementos que são acobertados pelo próprio sistema, né, pelas próprias autoridades que agem ilicitamente, não é isso, doutor? Sim, com certeza. E deixa eu te fazer uma pergunta. Por que há a necessidade de obtermos 60 milhões de assinaturas de apoio a esse decreto-lei? É importante frisar isso, muito boa pergunta. É necessário que haja 60 milhões de assinatura para criar o Tribunal Constitucional por duas razões importantes. O poder, ele emana do povo. Uhum. E quem é o chefe guardião do Estado Democrático de Direito? É o presidente da República, que ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, nós precisamos assim, ter 60 milhões de apoio ao decreto-lei que cria o Tribunal Constitucional para que o presidente da República convoque as Forças Armadas com autoridade para assinar o decreto-lei que cria o tribunal. Porque essa autoridade que é dada ao chefe de Estado como comandante é muito importante. Uhum. Porque pode existir oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que são corruptos. Uhum. Que não querem a criação do Tribunal Constitucional, que não querem ver o Brasil em ordem, porque são a favor do comunismo. Então, com apoio total da população a esse decreto-lei, o presidente da República poderá convocar todos os oficiais, do tenente ao general de exército, ao almirante, ao brigadeiro da aeronáutica, muito bom, para que os comandantes do exército, da marinha e da aeronáutica assinem com o presidente esse decreto-lei, legitimando a ação pública. Então, você, meu amigo, patriota, cidadão do bem, honesto, você não sonhou em ver esse Brasil no topo do planeta,
porque nós somos cristãos, na sua maior parte. Nós queremos escolas para os nossos filhos, queremos que o dinheiro público seja utilizado no saneamento básico, para que as escolas públicas tenham boa qualidade de ensino, para que a saúde funcione, para que os hospitais funcionem, para que o dinheiro vá diretamente aos hospitais. Como existe, por exemplo, na Noruega. Ter um Brasil como o Japão, por exemplo. Então você que está me ouvindo, só depende de você. Observe bem o que eu estou colocando. Só depende de você para termos um Brasil melhor. De cada um de nós brasileiros. Eu, como representante da família Figueiredo, porque a minha família tem construção na história política desse país, nós somos patriotas. Isso está no nosso sangue. Eu tenho 63 anos, nunca pensei em ser político, mas eu não posso deixar que o Brasil mergulhe numa guerra civil, numa convulsão social, numa desordem institucional. E eu digo que enquanto houver um Figueiredo digno, jamais o Brasil será comunista. Jamais. Muito bom. Porque nós temos a proteção de Deus. Não temos frenesi pelo poder. O que significa isso? Eu não estou pensando em mim mesmo. Eu estou pensando no futuro do meu filho e neto. Então você, que está me ouvindo agora, assine esse decreto-lei. Essa assinatura será colhida a partir do dia 16 de julho de 2020, na próxima quinta-feira, porque nós estamos criando uma plataforma para a coleta dessas assinaturas, em apoio ao decreto-lei que cria o Tribunal Constitucional. Então, você não venha me reclamar depois que você não teve a oportunidade de mudar o Brasil de maneira efetiva. Porque o meu papel, como jurista, advogado e professor, e em honra à minha família, apresentei essa proposta a vocês, para que vocês assinem, para que o presidente possa governar o país e restabelecer a ordem no Brasil. Sem isso, não haverá futuro para nenhum de nós brasileiros. Muito bem, doutor. E essa plataforma, o senhor está criando essa plataforma fora das plataformas já existentes exatamente para poder ter a certeza de que o dado ali não vai ser manipulado, que o dado não vai ser apagado, sumido ali do servidor, não é isso? Com certeza, porque nós precisamos demonstrar ao presidente da República que o povo apoia a criação do Tribunal Constitucional para a limpeza do país, de todos os poderes da República. Então, eu digo a você, divulgue isso de norte a sul do país, como se fosse, como se isso dependesse a sua vida, a vida da sua esposa, a vida do seu filho, do seu neto. Faça isso. Muito bem. Então vamos todos compartilhar essa informação, pessoal. E para todos poderem entrar no site moraliza.com, que é o site do Dr. Marcos Davi Figueiredo de Oliveira, que é esse jurista com quem eu estou falando agora, né? Esse ilustríssimo, esse magnífico jurista que teve essa imensa sabedoria e a capacidade de criar um decreto-lei para poder moralizar o país.
para que o presidente da República possa assinar juntamente com os comandantes militares e o ministro da Defesa para impor a lei e a ordem no nosso país, tal como consta lá no artigo 142 da Constituição, tal como consta na Lei Complementar 97 de 1999, que é o artigo que regulamenta o artigo que a lei que regulamenta o artigo 142 da Constituição, juntamente também com o artigo 1º da Constituição, no seu parágrafo único, onde está escrito que todo o poder emana do povo, e somos nós do povo, nós cidadãos comuns, que vamos ajudar ao presidente da República a mudar este país. Não é isso, doutor? Com certeza. Então, a partir do dia 16 de julho de 2020, vai estar lá no site moraliza.com a petição para que todo brasileiro de bem, todo brasileiro decente, todo brasileiro que não tem o que temer, né? Os brasileiros que queiram que autoridades brasileiras que cometem atos ilícitos sejam processados e julgados por um tribunal especial, que é esse Tribunal Constitucional, né, para que essas pessoas possam assinar essa petição para que isso dê legitimidade para o nosso presidente da República, para ele tomar esta atitude tão necessária para colocar o nosso país em ordem e progresso. E, doutor Marcos, me explica uma coisa aqui. Esse Tribunal Constitucional, eu tinha lido a sua primeira versão lá do decreto-lei, né? Eu li o seu decreto-lei do início ao fim, são 21 páginas, excelente, gostei demais. E nele estava escrito que seria um Tribunal Constitucional Militar, né? O nome desse tribunal. E o senhor está mudando agora o nome desse tribunal para Tribunal Constitucional da Ordem Institucional, né? Eu gostaria de lhe perguntar qual o motivo dessa mudança, qual que é a necessidade da mudança desse nome do Tribunal Constitucional? Eu resolvi mudar o nome porque a maioria dos componentes do tribunal não são militares. É um tribunal civil para julgar autoridades civis. Certo. E para também não dar a impressão ao cidadão que é golpe militar, que é intervenção militar, que são proibidos pela Constituição Federal. E também para dar respaldo internacional às instituições sérias no exterior. Eu tenho contatos com vários jurisconsultos estrangeiros que estão apoiando isto. Certo. Porque não estamos fazendo nenhuma intervenção, estamos apenas colocando o Brasil em ordem. Porque se não houver ordem no Brasil, nunca haverá investimento estrangeiro. Porque quando o estrangeiro vai investir no seu país, no nosso país, você que é empresário, a primeira pergunta que ele faz é como as leis são aplicadas pelo Poder Judiciário no seu país. Ora, se o estrangeiro, o alemão, o espanhol, o português, o tcheco, o suíço, verifica que as leis no seu país não são cumpridas, ou seja, cada juiz decide de um jeito, ele não vai investir no Brasil, ele não vai fazer isso, porque ele corre o risco de perder tudo que ele investiu. Agora, no momento em que o estrangeiro tiver segurança jurídica, ou seja, os juízes vão aplicar a lei, vão seguir o comando normativo da lei, o verbo, e não vão defraudar a meta legislativa, então haverá crescimento, haverá muitos investidores no Brasil, e você terá dinheiro suficiente para alavancar e progredir, onde irá gerar empregos, tá certo?
Certo. Já que nós vivemos esse caso de pandemia, então nós estamos numa situação econômica muito difícil, precisamos de estabilidade jurídica no país, e nós não temos essa estabilidade jurídica porque cada juiz decide de um jeito, no seu próprio interesse. Uhum. E isso precisa parar. Certo. Tem uma questão também que eu gostaria que o senhor me esclarecesse, é o seguinte: o presidente da República no Brasil, como o Brasil é um país presidencialista, o presidente ele ocupa 2 cargos, chefe de governo e chefe de Estado. Só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, como chefe de governo, o presidente da República ele está em mesmo nível hierárquico que o chefe do Legislativo e do chefe do Judiciário, né? Presidente do STF e presidente da Câmara dos Deputados. Ambos têm o mesmo nível, estão no mesmo patamar. Porém, como chefe de Estado, o presidente da República está numa posição hierárquica acima dos demais chefes de poderes. É isso mesmo, doutor? Perfeita a sua colocação. O chefe de governo é aquele que faz a administração pública federal. É aquele que administra o país no estado de normalidade. Então, ele vai elaborar decretos do executivo, ele vai fazer medidas provisórias que vão se submeter para aprovação no Congresso Nacional. Então, ele vai administrar atendendo o princípio da harmonia e independência entre os poderes, no estado de normalidade. É o chefe de governo. Agora, quando nós vivemos um estado de anormalidade, de exceção, de desordem institucional, como eu mencionei anteriormente, de calamidade pública, então o chefe de Estado vai governar através de decreto-lei, que não se submete ao crivo, ao exame do Poder Judiciário, não necessita de aprovação pelo Congresso Nacional. Ok. E é bom que as pessoas saibam a diferença entre decretos presidenciais e decreto-lei, porque o decreto presidencial ele é feito pelo chefe de governo, né? E o decreto-lei é pelo chefe de Estado. Não é isso, doutor? Perfeito, perfeito. Beleza, ótimo. Bom, então, né, eu gostaria, né, de convidar a todos para entrar, pode entrar desde já, entra agora no site moraliza.com, dá uma lida em tudo, olha o decreto-lei escrito pelo ilustríssimo jurista Dr. Marcos Davi Figueiredo de Oliveira e aguardem até o dia 16 de julho de 2020, onde estará na página moraliza.com a petição pública, né, que vai colher as assinaturas, né, de apoio da população a esse decreto-lei, para que isso legitime o presidente da República a assinar esse decreto-lei, que ele já é legal, ele já está baseado na legalidade, mas com o povo assinando, o povo, além da legalidade, ainda dá a legitimidade para o presidente assinar, juntamente com os comandantes das Forças Armadas, para imporem a lei e a ordem neste país. Correto, doutor? Perfeito. Beleza. Doutor, nós vamos encerrar a entrevista então. Agradeço demais essa oportunidade que o senhor me deu. O senhor sabe que o senhor está me dando um presente de aniversário, né? Hoje... Eu fico feliz por isso, né? Parabéns, que você vai entrar para a história, vai ser um marco na história do Brasil. No dia do seu aniversário, amém, né, colocamos um instrumento de moralização para todos os brasileiros. Então você já entrou na história a partir desse momento. Obrigado, e eu quero finalizar aos nossos ouvintes com um pensamento que eu fiz há muitos anos atrás. Há uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento é humano, adquirido e relativo.
A sabedoria é divina, revelada e absoluta. Todos nós temos que buscar a sabedoria. E a sabedoria exige uma disciplina em você ser cristão, ter um pacto com Deus, um acordo com Deus e cumprir 100% os seus mandamentos. Porque se fizer isso, Ele, através do Espírito Santo, lhe dará sabedoria para discernir o que é bem, o que é mal. Evitará que você caia nas armadilhas dos seus inimigos, porque o poder divino estará com você. Amém. E quem tem o poder divino não deve temer nada e nem a ninguém, porque ele é invencível. Muito obrigado. Muito bem, doutor. Sábias as suas palavras. O senhor é um homem de muita sabedoria e um homem iluminado por Deus. Agradeço demais, né, poder ter te conhecido, ter a honra de te conhecer, de poder estar junto com o senhor nessa luta. Muitos parabéns por todo o seu trabalho, por tudo que o senhor faz em prol de um Brasil digno, de um país decente, de um país, um país que todo brasileiro gostaria de ter. Parabéns, doutor. Muito obrigado. Fica com Deus. Com Deus também. Muito obrigado por tudo. Para o mal triunfar, basta que os bons nada façam.